Meu nome é Jéssica Menezes, eu sou fisioterapeuta, sou terapeuta holística, sou especialista em acupuntura e atuo há mais de 10 anos só com aurículo. E por conta disso, para quem me segue sabe que é sobre isso que eu falo aqui nas redes sociais, sobre a associação da auriculoacupuntura com diversos temas. E um dos temas que a gente vai falar hoje é da moxoterapia. Professora, tem diferença entre moxoterapia, entre moxa-bustão? Tem. A moxoterapia, esse sufixo terapia, significa tratamento com moxa ou moxa, como muitas pessoas falam. A moxa ou a moxa-bustão é a técnica que é utilizada na terapia com moxa. Essa moxa-bustão, essa moxa-bustão, na verdade, ela faz parte da medicina tradicional chinesa e é um dos recursos que a acupuntura utiliza para tratar o seu paciente. Quando a gente fala de acupuntura, muitas pessoas imaginam que atender, trabalhar com acupuntura significa exclusivamente trabalhar com agulhas filiformes, com sementes, até com magnetoterapia, mas não veem muitas vezes associação com a utilização de recursos termoterapêuticos, tá? Recursos que promovam calor. E um desses recursos que promove calor, da técnica que promove o calor, nós temos a moxoterapia ou a moxa-bustão. O que é a moxa-bustão? A moxa nada mais é um incenso, ela pode ser apresentada de diversas formas, né? De incenso, de bastão, de lã, né? Então tem diversas formas de apresentação e de utilização dessa forma da moxa, mas nada mais é uma técnica onde eu utilizo o calor a partir da queima de uma erva medicinal que nós chamamos de Artemisia vulgaris. Essa erva medicinal, quando ela é queimada, ela libera, junto ao calor, a sua propriedade fitoterápica. E com isso, nós temos diversas atuações dela. Tanto situações de prevenção, como também melhora de quadros que a paciente ou o paciente já relate. Que envolvam problemas crônicos, que envolvam saúde da mulher, que envolva também a questão de até condições sazonais relativas às estações do ano. Eu sempre digo que a moxa, a primeira forma de utilização dela é sempre para prevenção. O correto é que você faça moxa, principalmente quando as estações do ano mudam. A gente sabe que no nosso ocidente, né, na nossa medicina ocidental, nós conhecemos aí, não só a medicina ocidental, mas todo o contexto que envolve o ocidente, nós temos 4 estações do ano. Então nós vamos ter o verão, outono, primavera e inverno. Na verdade, na medicina tradicional chinesa, nós trabalhamos com 5. Por quê? O que seria essa 5ª estação? É justamente esse momento de transição, onde eu tenho o término de uma estação para início de outra. Então, nesse período de transição, nós temos a 5ª estação, que a medicina tradicional chinesa traz, que é a interestação. E nesse período de interestação, o corpo do indivíduo se torna um tanto mais vulnerável a adquirir ou, dessa forma, se tornar mais exposto a doenças que têm relação com a estação que está por vir. Então, quando você faz a adoção da moxa, a gente consegue fazer com que esse corpo ele fique mais equilibrado, ele fique mais resistente e com o sistema imunológico mais fortalecido para dessa forma conseguir enfrentar as mudanças climáticas, porque a gente sabe que tudo que interfere na natureza vai sim se relacionar diretamente com o nosso corpo. Então, dessa forma, o indivíduo ele fica menos vulnerável a ter doenças da época, ter gripes, resfriados, inclusive, né, viroses, que são muito comuns e muito específicas em algumas estações do ano. Existe o tempo correto para fazer moxa? Como eu disse a vocês, a moxa pode ser feita o tempo todo, inclusive para aumentar a longevidade de um ser humano, além de fortalecer o sistema imunológico. Mas essa moxa, ela deve ser feita principalmente em 2 estações do ano, que são o outono e inverno. Então, se o paciente lá vem para mim
ser atendido com aurículo e está nessa estação do outono, do inverno, desse período de transição, eu posso, não só posso, como devo utilizar a moxa, para dessa forma tanto prevenir quanto melhorar o que ele me traz, porque o que ele pode estar me trazendo de queixa pode ser algo característico da estação do ano que nós estamos naquele momento e que ele está vindo para mim. Então, sendo assim, a moxa ela deve ser utilizada o tempo todo, mas principalmente no inverno e no outono, que a gente tem condições climáticas que vão fazer com que o nosso corpo ele não gaste tanta energia, mas sim que ele tenda a guardar essa energia. Então a moxa ela consegue melhorar esse fluxo energético, consegue fazer com que esse fluxo energético ele circule melhor e ele consiga ser melhor armazenado sem ter gastos desnecessários, tá? Então outra situação também que é utilizada a moxa é em condições que envolvem o feminino. E por quê? Porque na verdade esse termo dessa erva, esse nome dado à erva Artemisia vulgaris, não vem do nada. Essa erva recebe esse nome de Artemisia devido a uma homenagem que foi feita a uma deusa grega chamada Ártemis. Então Ártemis é a deusa que representa o poder do feminino, que vai literalmente para a batalha, que enfrenta. Então, toda vez que eu associo a Artemisia, não tem como desvincular do feminino, do sagrado feminino, da saúde feminina, da mulher. Então, de cara, você já pode estar pensando aí, utilizar Artemisia é muito bom em condições que vão envolver cólica menstrual, que vão envolver menopausa. Sabe aqueles fogachos que a mulher possui, aquele calor intenso que ela possui quando ela está na menopausa, aquela alteração de humor que ela possui? Pois é, a Artemisia ela é muito boa nessas condições, então a moxa bustão ou a moxa bustão é super indicado. Bem como em condições que envolvam inclusive mulheres que são tentantes, que são aquelas mulheres que estão tendo dificuldade de engravidar devido a diversos processos e que sim podem adotar como mais um recurso para auxiliar nessa fertilidade dela feminina. Então, sendo assim, a Artemisia também é muito boa nessas condições. Condições onde a mulher apresenta o que a gente chama na medicina tradicional chinesa de útero frio, o útero gelado. A gente tem uma premissa que diz: pés frios, útero frio. Então, se a mulher ela tende a ter os pés muito gelados, lógico que existe toda uma condição climática, existem fatores que têm que ser avaliados, não é só, tá com o pé gelado, você tem problema de útero. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Mas é interessante que a gente entenda que condições que envolvem o resfriamento desse útero, que é um órgão e que, como todo órgão, tem que se manter aquecido, a gente pode tratar, né, com a Artemisia. Condições que envolvem síndromes, a SOP, síndrome do ovário policístico, problemas uterinos, a gente pode utilizar a Artemisia. E lógico que essa Artemisia ela é colocada, né, na acupuntura em diversas formas, diversas maneiras. Para a gente que trabalha com auriculoacupuntura, estímulo do pavilhão auricular para tratar o paciente, existe essa moxa, né? Essa moxa que a gente utiliza amplamente, que é o que a gente chama de moxa ou moxa palito, ou também conhecido como incenso de moxa, moguçá, né? Tem vários nomes que são dados para ela. Essa moxa é a correta para que a gente utilize no pavilhão auricular. Então tem aqui uma orelhinha simulando a orelha, né, da gente. Então observe que tem vários pontos aqui pintados em vermelho, como simulando literalmente vários pontos de acupuntura. Então eu vou lá, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa moxa palito, eu vou pegar um isqueiro, vou pegar, eu utilizo maçarico, né? Mas você pode utilizar também fósforo, acendo um fósforo, e eu vou colocar aqui para, dessa forma, acender essa minha moxa palito, essa minha moxa palito. E eu venho com ela aqui já em brasa, né, queimando já, e vou me aproximar do ponto de auriculoacupuntura, tá bom? E aí, qual é o correto da aplicação? Como deve ser feita essa aplicação? Lá na China, a cultura é diferente.
Aqui no Brasil, o brasileiro ele tem uma cultura muito forte de evitar ao máximo dor. O brasileiro não gosta de sentir dor, né? Então tudo que envolva dor é interessante seja evitado. Tem que ser evitável, né? Então, na verdade, na China isso não existe. A forma como eles lidam com a dor é diferente, é uma questão cultural mesmo. Inclusive, como ela é o berço da medicina tradicional chinesa, eles têm muito conhecimento a partir disso. Então, lá na China, quando a gente tem algumas condições específicas que afetam esse pavilhão auricular, as pessoas, os terapeutas, eles vão lá, ó, com essa moxa ou essa moxa palito em brasa, vão lá no ponto de acupuntura, ó, e tocam literalmente a brasa na orelha, fazendo o que a gente chama de cauterização do ponto de auriculoacupuntura, tá? Ou acuponto. Então eu vou cauterizar. A cauterização faz com que o estímulo ele seja mais agressivo no sentido de ter um resultado mais rápido, de ser algo mais imposto ao corpo. Olha, eu quero um resultado, então ela é mais rápida, né, a resposta. E aí quando eu faço uma cauterização, lógico que a partir do momento que eu queimo vai ser gerado o quê? Uma cicatriz, né, uma feridinha, literalmente como as pessoas chamam no vulgo. E aí essa feridinha ela vai cicatrizar e todo esse processo de reparo também é um processo que vai dar estímulo ao corpo do paciente para que ele melhore aquela condição dele, né? Inclusive, antigamente, as curandeiras antigas faziam muito uso de cauterização em pontos no corpo. Existia, inclusive, na França, uma curandeira muito famosa que ela cauterizava ou lesionava, fazia às vezes cortes também, em um ponto aqui muito específico da orelha, que é um ponto para trabalhar problemas do nervo ciático, dores no nervo ciático, e ela cauterizava esse ponto em pacientes que tinham dores muito fortes. Após ela fazer isso, as pessoas não tinham mais dor, né? Então era uma técnica desenvolvida de forma muito antiga. É tanto que a medicina francesa de estudo do pavilhão auricular, que a gente chama de auriculoterapia, se desenvolveu a partir disso. Paul Nogier, que foi quem desenvolveu a auriculoterapia lá na França, ele começou a identificar que muitos pacientes que vinham para ele vinham com marcas específicas em pontos específicos do pavilhão auricular que foram resolutivas, que trouxeram resultado mesmo, que melhoraram determinadas condições dos pacientes dele, inclusive problemas do nervo ciático. Tá? Então a gente pode utilizar aqui no Brasil cauterização? Pode, mas na verdade a gente precisa falar com o paciente sobre isso, porque acaba sendo um pouco mais agressiva a técnica, mas ela é muito mais resolutiva em algumas condições. Então é interessante que a gente avalie para saber uma condição dessa. Mas de antemão, normalmente, na grande maioria dos casos, a moxa ela é feita como? Eu acendo, né, literalmente o palito aqui da moxa, e eu venho e vou fazer uma técnica que nós chamamos de bicada do pardal. O que é a bicada do pardal? É literalmente eu chegar próximo do ponto, aqueceu, e aí eu preciso conversar com o meu paciente e dizer, na hora que aqueceu o ponto, você me avisa que eu afasto o estímulo, tá certo? Aí o paciente está certo. Então você se aproxima, ó, me aproximei, deixa eu ver uma posição aqui, me aproximei do ponto, na hora que eu me aproximo, espero o paciente dar um retorno, aqueceu, eu saio, distancio, aproximo de novo e assim vai. Então é como se eu estivesse dando leves bicadas de aproximação e afastamento do ponto de acupuntura na orelha. Isso pode ser feito, na verdade isso é muito realizado e é muito interessante que o resultado é imediato. Tá? Então essa técnica ela é excelente. Professora, só tem esse tipo de moxa? Não, existem outros tipos. Eu vou trazer esse daqui, ó, que é a moxa, inclusive, ó, tá queimadinha, porque para demonstrar mesmo que eu uso em mim, eu uso nos meus pacientes. Isso aqui é maravilhoso. Teve uma época que eu tava tão viciada em atender com moxa que eu tava deixando de atender com agulhas. Que inclusive é ótimo a gente falar sobre isso, que bom que eu falei sobre isso, porque paciente que tem medo de agulha,
Não é porque ele tem medo de agulha que ele vai deixar de fazer acupuntura, deixar de fazer auriculoacupuntura. Pelo contrário, se ele tem medo de agulha, eu utilizo outros recursos que não envolvam a perfuração, a utilização da agulha nesse pavilhão auricular. E um desses recursos é o caso, a moxa. Então, a moxa palito eu posso utilizar em condições onde o paciente tem medo da agulha, e aí eu só utilizo a moxa para dar resultado com a acupuntura. E posso utilizar semente, posso utilizar stipper, outros estímulos. No caso de paciente que tem medo, né, agora na acupuntura sistêmica, né, no corpo todo, eu posso utilizar essa moxa, que é a moxa bastão, ou moxa bastão, tá? Ela é maior, né, como vocês podem ver. Aqui observe que ela já está num tamanho reduzido, porque eu já utilizei ela bastante, e ela também é muito efetiva. Também eu tenho aqui a artemisia prensada, e aí através da queima dela eu tenho o meu efeito fitoterápico, tá certo? Uma coisa que é muito interessante é que promover um melhor fluxo de Qi e de sangue. E aí você pode perguntar, professora, o que é Qi? Sangue todo mundo sabe o que é, mas o que é Qi? Qi é o termo que a gente utiliza na medicina chinesa para designar, traduzindo para a nossa medicina ocidental, como energia. Só que Qi é muito mais do que só energia, né? Então, o Qi é o que a gente trabalha quando a gente trabalha com auriculoacupuntura. Tanto que paciente, quando a gente está tendo com auriculoacupuntura, às vezes ele sente um choque na face, às vezes ele sente um estímulo como se tivesse algo caminhando pela face, pelo pescoço. Tem paciente, quando a técnica ela é muito bem executada, que diz: você estimulou aqui na minha orelha, mas eu senti lá no joelho, eu senti lá no meu útero, eu senti lá na minha coluna. Por quê? Porque o estímulo está transitando por todo o corpo. Esse estímulo é o que a gente chama de Qi. Eu estou mobilizando o Qi, a energia do corpo do meu paciente. Muitas condições, e aí bora ver se algum de vocês que estão aqui se identificam. Quem aqui nunca passou por uma situação na qual foi dormir, estava bonzinho, e quando acordou com aquele torcicolo, acordou com o pescoço travado, sem conseguir mexer. Ou foi dormir bonzinho, e quando acorda tá com a dor de cabeça tremenda. Ou tava ótimo o resto do dia, saiu um pouquinho. Antigamente as nossas avós, nossas mães diziam: cuidado para não receber golpe de vento. O que é o golpe de vento? Não receber vento na região aqui atrás do pescoço, na região da nuca. Por quê? Porque essa é uma área muito sensível, que tem pontos de acupuntura, e se você recebe rajada de vento, seja de um ar-condicionado, seja o vento natural, você saiu, recebeu um vento frio nessa área, ou seja, o vento de um ventilador, porque você dorme com o ventilador em cima de você, você tem grande possibilidade de fazer que através desse ponto aí nessa área, que é um dos pontos, existem vários outros pontos em locais estratégicos do nosso corpo, então através desse ponto pode entrar essa energia desse vento. É o que a gente chama na medicina tradicional chinesa de vento perverso. E olha que engraçado, esse vento perverso, quando ele entra no seu corpo, ele pode travar você, ele pode travar sua coluna, ele pode travar o seu pescoço, ele pode piorar sua cólica menstrual, ou inclusive fazer com que você tenha cólica menstrual. Ele pode fazer com que você tenha dor de cabeça do nada, tá? E aí, quem é que pode resolver isso? A moxa, a moxa é um santo remédio para situações que envolvam torcicolo, dores na coluna, dor de cabeça, problemas crônicos. Sabe aquela lombalgia, aquela dor na coluna lá no inferiormente, lá próximo ao glúteo, né, ao bumbum, que é a região lombar? Pois é, ela melhora com moxa. Tá com cólica menstrual, tá sentindo aquele peso, aquela pressão, aquela dor empontada. Quer que melhora? Moxa.
tá se sentindo cansado em excesso, aquele cansaço, aquela fadiga que você não explica como. Ai meu Deus, eu tô tão cansada, tudo que eu queria era só ficar na cama o dia todo. O que é que melhora? Moxa, porque moxa te dá energia para sair dessa cama. Moxa mobiliza sua energia, que é o seu Qi, faz ele circular e diminui sua cólica menstrual. A cólica menstrual, ela acaba na hora com a moxa. Então, problemas como torcicolo, né, travou o pescoço, travou a coluna, melhora na hora com que? Com calor. Quer ver que o que eu estou dizendo é verdade? É tão verdade que se você pegar, não usar moxa, só pegar uma compressa de água morna, quando você está com o pescoço travado, está com torcicolo, observe que já melhora um pouco. Por quê? Porque eu tive o calor daquela água que foi colocada, ou o calor daquele paninho que eu passei ferro e coloquei. Porque o calor faz com que o sangue se movimente, e junto com o sangue se movimentando eu tenho Qi, eu tenho energia. Então quando o paciente ele tem algum bloqueio energético, geralmente pode culminar com o paciente travar, não conseguir se movimentar direito. Ok? Então é interessante que a gente entenda que tudo que envolva movimentação, tudo que envolva que o paciente ele consiga se locomover melhor, a moxa ela é ótima. E o que é a cólica menstrual? Nada mais é aquela energia ali travada no baixo ventre, pouca circulação de sangue, o músculo está contraído, por isso gera dor. Porque na hora que o músculo contrai, além de ele comprimir vaso sanguíneo, ele está comprimindo o quê? Inervações que estão naquela área, gerando dor. E o que é que faz com que esse músculo relaxe? Calor. E aí se eu associo o calor com o efeito fitoterápico dessa erva medicinal, que é a moxa, imagina como é potente. A moxa ela é tão potente, para vocês que me acompanham, para vocês terem noção, que sabe aquelas mulheres que estão num relacionamento abusivo, aquelas mulheres que têm trauma de algum outro relacionamento, não conseguem se desvincular daquela pessoa. Ela sabe, ela tem consciência que aquela pessoa faz mal a ela, mas ela não consegue se desvincular. Ou existe algo na linhagem dela, algo que a mãe dela passou. Por exemplo, a mãe dela passou por uma traição. A possibilidade é que essa mulher busque no relacionamento dela, mesmo que de forma inconsciente, na grande maioria das vezes é inconsciente, que eu vou querer alguém que vai me trair. Por quê? Existe uma linhagem de traição que acompanha ela. E quando eu quero trabalhar essas memórias da nossa ancestralidade, quando eu quero me livrar de um trauma, de um relacionamento abusivo, quero me desapegar de alguém que me faz mal e eu não consigo, adivinha? Uma das ervas que a gente utiliza para melhorar essa condição do útero, porque o útero armazena todas as memórias nossas, uma das ervas que a gente pode utilizar é a artemisia. Veja o quanto ela é potente, tá? Milena colocou, então se eu tiver com cansaço excessivo e tomar um banho quente, vai ajudar na circulação de sangue de Qi? Sim, Milena, na verdade o calor por si só já favorece uma melhor movimentação de sangue, promove vasodilatação, então você melhora, você relaxa. Mas quando a gente utiliza a moxa, a gente não pode esquecer que nesse caso eu não tenho só o efeito do calor, eu tenho o efeito do calor junto com o efeito medicinal de uma erva que está sendo colocada no meu corpo através do contato direto ou indireto dessa moxa. Então eu tenho aí dois efeitos, não é só o termoterápico, né? Mas também o efeito fitoterápico, tá certo? Então lógico que quando eu utilizo a moxa, eu favoreço isso. Sabia que em condições de pacientes que têm febre, eu posso utilizar a moxa? Eu já utilizei, eu vou falar de um relato meu, tá? Já tive um paciente pediátrico, uma criancinha que na verdade não era nem meu paciente. Eu atendia a avó dele e ele veio junto para a sessão. Não era nem período de pandemia, foi muito antes disso. E ele estava com febre, a criancinha.
E o que foi que eu fiz? Eu utilizei a moxa em um ponto de acupuntura com essa criança que estava com febre para expulsar o que estava ocasionando a febre dele. O que foi que aconteceu? Na mesma hora que eu estava dando o estímulo, a criança vomitou. Foi na hora, não foi depois. Foi na hora. Enquanto eu estava dando estímulo, a criança vomitou. Ou seja, ela colocou para fora, que na verdade ela estava naquela condição, porque ela tinha comido algo que tinha feito mal a ela. Ela colocou para fora, isso, durante o estímulo. E depois bateu um grande sono nesta criança. E ela foi dormir. Quando acordou, estava nova, estava boa, não tinha mais febre, estava ótima. Então, o que foi que ajudou nesse processo? A moxa. Então, a moxa é um recurso da fitoterapia junto com a termo que ela é muito importante para a gente utilizar. E eu posso utilizar só a moxa, professora? O paciente tá reclamando que tem medo de agulha. Posso fazer acupuntura só com moxa? Não é só. A moxa é um recurso completo. Então, se eu não uso a agulha, só a moxa já é tratamento, não é só, é tudo. Ah, mas se eu quiser fazer associado, eu posso? Deve. Então, coloquei lá uma agulha no pavilhão auricular, eu vou, ó, próximo ao ponto da agulha, onde a agulha está inserida, eu vou e faço uso da moxa. Não só posso, como eu devo. E aí eu trouxe para vocês, eu fiz uma listinha, eu pensando aqui, o que é que eu vou falar na live de hoje, né? Eu trouxe uma listinha de condições onde eu posso melhorar a condição do meu paciente com a utilização da moxa. Primeiro que, antes de mais nada, a moxa ela já serve para prevenção. Existe na acupuntura, não sei se vocês sabem, mas existe na acupuntura protocolos que, se a gente fizer todos os dias com moxa, a gente consegue ter uma longevidade muito grande. Ou vocês acham que os asiáticos vivem muito tempo só porque eles são asiáticos? Eles fazem uso de moxa. Tá? Então, para vocês entenderem, a moxa ela é boa em situações que envolvem vento perverso, que é aquela pancada de vento frio que acomete seu corpo. Sabe aquele dia que tá quente, quente, quente e do nada vem uma rajada de vento bem fria? Esse é o que a gente chama de vento perverso. É esse vento que adoece se bater em alguns locais do seu corpo. Então, aquela história que sua avó contava, que sua mãe contava, se agasalhe, né? Não expõe essa região do pescoço muito. Isso não era lenda. Na verdade, era algo passado de geração e que realmente existe. Ok? Então, a utilização da moxa para vento perverso é ótimo. Para torcicolo, problemas que envolvem contratura muscular, o músculo está tenso, o músculo está tensionado, está com cãibra, moxa, tá? Utilização de moxa para dor de cabeça, utilização de moxa para mulheres que têm problema com fertilidade, né? Mulheres que têm a infertilidade, que estão passando por tratamentos para infertilidade. A moxa é boa em menopausa, na saúde da mulher de forma geral, na época que ela está menstruada, para fazer com que ela fique mais motivada, para melhorar o fluxo menstrual, para não vir aqueles coágulos na menstruação que não determinam a menstruação no padrão normal. A moxa ela é boa para até questões que envolvem crise de asma. A asma é melhorada com moxa, tá? Imunidade, longevidade. Além disso, a moxa também é muito boa para condições, determinadas patologias que envolvem o aparelho locomotor, ou seja, músculos, ossos, como condições que envolvem artrose, desgaste articular, pode ser melhorado com a moxa, principalmente a questão da dor, do incômodo, né? Condições que envolvem fibromialgia, a gente inclusive teve uma live já aqui que eu falei sobre fibromialgia, é melhorada com moxa. Então a moxa, ela é tudo que há. Hoje em dia, vocês sabem, para quem me segue, vocês veem que vira e mexe eu publico artigo científico para deixar cada vez mais claro que sim, a acupuntura, a auriculacupuntura envolve ciência.
Não é algo feito de qualquer jeito, não, que dá na nossa cabeça, bora colocar tal ponto, eu acho que serve. Não, a gente estuda. Então, quando a gente fala de aurículo, existe hoje técnicas que a gente está desenvolvendo para trabalhar cicatrização com moxa, tá? Tem casos que a gente faz, sabe o quê? A gente pega essa moxa e quando a gente aquece ela, vai cair a cinza, lógico. E a gente pega essa cinza para trabalhar algumas condições de pele. Isso são pesquisas que nós estamos fazendo. E o resultado, minha gente, que a gente tem é fantástico. Condições de feridas que a gente está conseguindo melhorar com a utilização da moxa. Tá? Então a moxa, ela não depende da utilização de outros recursos, porque ela sozinha já é um recurso muito poderoso para a gente utilizar junto ao nosso paciente e que muitas vezes a gente desconsidera. Já teve casos de em alguns pontos do pavilhão auricular dos meus pacientes, quando eu palpei, estava tão dolorido, que eu, pela minha experiência, eu sabia que se eu colocasse uma agulha ali, a dor ia ser muito grande, o paciente não ia aguentar. Então, o que é que eu faço nessa condição? Eu vou colocar a agulha? Não! Se está dolorido demais, coloquei a agulha, está doendo demais, o paciente não está aguentando, você tira. O que é que eu posso fazer de recurso? Moxa. Observa se tem indicativo e bota moxa. Professora, mas tem alguma contraindicação na utilização da moxa? Tem. A moxa, eu disse a vocês que é uma erva medicinal atrelada ao feminino, né? Lembra lá da deusa grega que eu falei. Porém, entenda que essa moxa, ela não deve ser utilizada em situações como, por exemplo, a mulher está gestante. Se a mulher está gestante, eu não uso moxa. Eu não uso moxa. Eu não uso meu incensinho. Eu não uso meu bastão. Eu não uso. Por que eu não uso, professora? Porque isso aqui, ó, na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes não, os relatos que nós temos na literatura é que pode ser abortivo, tá? Então, por conta disso, a gente evita em gestante fazer uso, seja dessa moxa. Então, tem cuidado aí, tá? Se a mulher ela chega para um tratamento com você e diz, olha, eu tô vindo me tratar porque, na verdade, faz mais de um mês que minha menstruação não desce e eu vim fazer tratamento para ela descer. Olha, tem cuidado. Tem cuidado. Já aconteceu de mulheres me abordarem assim, sabendo que tinham risco de estarem grávidas e não queriam. Como já aconteceu mulheres de forma muito inocente, de nem pensar que poderia estar grávida. Então, cuidado, é abortivo. Tem pontos na acupuntura, na auriculoacupuntura, que são abortivos. E se você não sabe, você não faz. Então, é interessante que a gente primeiro peça lá os exames, vai fazer o exame, vai fazer um beta, vai olhar lá e você me traz o resultado. Se for negativo, então eu faço tua menstruação descer, porque a gente consegue fazer a menstruação até da paciente descer com moxa, com acupuntura, com auriculoacupuntura. A auriculoacupuntura ela é fantástica, minha gente. Muitas pessoas não sabem o poder que a aurícula tem, tá? Então cuidado com isso aí. Agora, veja que engraçado, se durante a gestação a moxa é proibido, após, ou seja, após esse período gestacional, quando a mulher está chegando agora, próxima ao trabalho de parto, ou no parto mesmo, eu posso utilizar a moxa? Não só pode, deve. Então, o que a mulher não poderia utilizar durante o período gestacional, na grande maioria das vezes ela agora tem indicativo para fazer na hora do trabalho de parto e parto, tá? Então a moxa é ótima para parto e trabalho de parto. Ela é fantástica, ela pode ser utilizada assim, tá? A Milena colocou aqui uma pergunta. Pacientes que permitem, eu posso usar a moxa cauterizando o ponto? Milena, você pode, lógico que você pode. Só tem que ter cautela, tá? Primeiro,
orienta bem teu paciente. Fala com o paciente, olha, a gente pode fazer essa técnica com a moxa. E aí você vai ter que explicar o porquê você tá fazendo, qual o benefício que vai trazer. Em condições como, por exemplo, essa questão do nervo ciático. Dores que envolvem o nervo ciático, ou seja, ciatalgias, são dores que são incapacitantes, são dores muito fortes, que a cauterização ela é mais efetiva. Isso não sou eu que estou dizendo, é a nossa história, são os artigos, as evidências. Isso vem muito antes de mim. Então você pode fazer uma condição dessa? Pode e deve. Agora, conversa com o teu paciente, porque imagina, você tá lá na orelhinha dele, ó, com a orelhinha, tratando aqui, ó, do jeito que você disse que ia tratar, e do nada você vai e pá, cauteriza. Ele vai dar um grito, ele vai dizer, o que é isso? O que você tá fazendo? Parece que me queimou. E aí uma coisa que a gente tem que ter cuidado quando faz uso da moxa, ele não pode se descuidar. Eu não posso estar aqui, ó, na orelha do paciente conversando aqui de forma aleatória, blá, 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 blá. Isso não pode acontecer, porque se eu me descuidar, pode ser que eu aproxime demais e queime. Então, uma coisa é cauterizar, outra coisa é queimar. Queimar é no desleixo, né? Eu não tô olhando, ó, eu queimei sem querer. Cauterização não, é algo que eu quero, é intencional. Eu vou lá e cauterizo. Queimei o ponto. Tá? Entenda queimar, né? Porque eu vou queimar a área da pele, tá certo? Que tem a relação com o ponto. Mas a gente pode fazer isso? Pode. Se tiver a permissão do paciente, se tiver indicativo o paciente, se ele ficar muito tranquilo, você pode fazer. E aí a orientação também no pós, tá, Milena? É interessante. Então, esse paciente ele tem que ter cuidado, tem que deixar formar a casquinha mesmo, a ferida, né, no ponto, cair por ela mesma. Ele não vai chegar e vai tirar. Então, tudo isso tem que ser orientado. Como Milena é uma das minhas alunas do curso, então, quando você for no plantão de dúvida, Milena, que a gente tem plantões de dúvida, você pode chegar lá e perguntar aos meninos como é que eu oriento no pós, tá? E aí eles te dão todas as orientações de como fazer o pós numa cauterização. Quais são as orientações que eu vou dar para o meu paciente pós uma cauterização, tá certo? De um acuponto na aurícula, ok? Então, a gente pode fazer tudo isso, ok? Como é que faz? Eu já disse a vocês, né? Só relembrando para quem chegou depois, de jeito nenhum, viu, a tal da Ju, não pode cutucar a casquinha de ferida. Eu tô falando nesse termo mesmo, porque não é um termo científico, mas porque muitas pessoas que me seguem não têm formação na área de saúde, então é para todo mundo entender mesmo, não cutuca casquinha, não cutuca ferida, tá certo? Não pode chegar lá e retirar não, tem que deixar formar, tá bom? E aí é interessante que, para quem chegou agora, vou pegar o palito, né, de moxa, vou pegar o incenso de moxa, vou acender, seja com maçarico, com fósforo, com isqueiro, acendo. O ideal é manter uma distância, que quem vai me determinar essa distância não sou eu, é o meu paciente, tá bom? E como assim é o paciente? Porque, deixa eu só pegar outra aqui que o meu caiu. Por que é o paciente? Porque na verdade é o paciente que vai me dizer, quando eu aproximo a moxa, o quanto esse calor está confortável para ele. Se esse calor for um calor que incomoda, ou ele não diz, não, eu aguento mais um pouco. Não é para ele aguentar mais um pouco, não. É para ser algo confortável, tá? E aí, junto com esse calor, vai estar sendo direcionado aí o efeito fitoterápico dessa minha erva, tá bom? Então, é uma erva muito poderosa, a Artemisia vulgaris. É uma erva que a gente utiliza, tanto que a acupuntura, o nome em chinês não é acupuntura, tá? A acupuntura é o nome ocidentalizado que os jesuítas deram quando chegaram lá na China e viram que estava sendo colocada agulha no pavilhão auricular, tá certo? Que está sendo colocada agulha no corpo do paciente. Então, a acupuntura é um termo ocidental, mas o termo correto é Zhenjiufar, que é a técnica ou a terapia da agulha e do fogo. A agulha é a nossa agulha filiforme. E o fogo vem da onde? Da moxa. Então, fazer acupuntura não envolve só a aplicação de agulha, envolve a utilização de diversos recursos e, dentre eles, a moxa é um recurso fantástico, que eu sou viciada.
Eu trato minha mãe com moxa, eu trato todo mundo com moxa, eu amo moxa, né? O cheirinho pra mim é muito agradável, mas para algumas pessoas é uma coisa que incomoda, porque o cheiro lembra, né, um pouquinho o cheiro de maconha. Não desse, isso aqui é mais discreto, mas essa outra moxa, que é a moxa bastão, ela tem um cheiro mais forte, até porque a concentração é mais forte. A artemisia, né, aqui tá em maior quantidade, em maior volume, então lógico que o cheiro vai ser mais forte. Mas existe essa associação das pessoas pensarem que a gente, quando tá trabalhando com moxa, tá utilizando maconha, né, fazendo uso da maconha. Não é, tá? É moxa. É uma técnica fruto da utilização do calor a partir da queima dessa erva fantástica que é a Artemisia vulgaris.